Just a quick reminder to translate this video, click on CC, then go to Settings, select Subtitles, then select Auto Translate, then choose your language and enjoy the video. Google, do you want to do this in English or in Portuguese? Doesn't matter. Doesn't matter. Let's do in Portuguese so people in Brazil can enjoy, right? We can put subtitles for everybody in English. And I think people will be interested enough to read the subtitles to know what you want to... That's fine with me. All right. So vamos português, então, que eu acho que Tá vamos à bom. vontade. Eu quero começar dizendo uma coisa. Eu cresci andando de Autorama na década de 90. Uhum. Metade pro final do ano de 90, meu pai tinha uma loja em Porto Alegre chamada Turborama, que era do Ivo, e ele arrendou. Sim, lembro do Ivo. Arrendou falido, continuou 2-3 anos, não deu muito certo, terminou. O Ivo depois pegou a pista de volta, abriu no aeroporto, foi uma confusão. Mas naquela época, Porto Alegre ali, até hoje Porto Alegre é uma cidade meio estranha para Autorama, porque tem pouca gente que faz. Mas é turma boa de lá. Mas brigam muito, toda hora estão brigando, mas isso normal. está no Brasil. Mas eu queria te dizer o seguinte, naquela época, que eu tinha ali pré-adolescência, adolescência, que eu estava trabalhando com meu pai, quando tu ouvia falar o nome Red Fox, era um negócio assim, esse aqui é um Red Fox. Como é que tu conseguiu chegar nessa qualidade? Isso tem a ver com o teu pioneirismo de vir pra cá, descobrir esses caras daqui, ter amizade com esses caras e tentar trazer um pouco do Autorama daqui pra lá? Porque antes de tu, antes do Paulinho, antes do Ricardo, o Ricardo que já faleceu, do Ferlauto, o Autorama no Brasil era estrelinha. Carroceria de plástico, chassi pop, motor Oxford. Tudo bem, eu acho que isso aí é um pouquinho de cada coisa que deu uma somatória positiva. Ou seja, em 80 eu saí a minha primeira vez do Brasil para correr fora. Tupiniquim total, saí do Brasil com chassis de queda, pêndulo, tudo, e cheguei numa Elmos for campeonato do mundo já de queixo duro, aço, sem lateral. Ou seja, dali para frente, a gente não tinha dinheiro para fazer os carros iguais àqueles, ou seja, a gente comprava chapa de aço e passava a noite cortando na privada do banheiro o carro, que o aço esquentava, mergulhava na água e continuava cortando. Chassi de merda, então. Né? Chassi de merda no bom sentido. E, ou seja, a gente chegava no dia seguinte com os chassis cortados à mão, os caras falavam, de onde vocês tiraram isso? Ah, cortamos de noite. Como cortaram de noite? No hotel. No hotel, gastava 2-3 potinhos de disco de Dremel, fritava o Dremel a noite inteira. De vez em quando um cortava e batia na tua bochecha, então quase fiquei cego. Gastava, entrava com força, mão firme que era ainda, saía moendo. Sim. E saía chassi. Os caras falavam, pô, parece com o meu. E realmente, como é que vocês mediram? No palmo. Então, É mais ou menos isso. Chegavam despreparados, davam uma olhada no carro dos caras, no outro dia tava com um igual. Parecido. Parecido. Parecido o mais próximo possível. E essa primeira corrida foi aonde, em 80? Elmos Ford, Nova York, foi campeonato mundial de 1980. Nesse tempo já existia Blue King? Já... Não era. Era uma Engelmann, que ela era um curvão extremamente inclinado, tipo, sei lá, 50 graus. Era bem inclinado e chegava em curvas planas e a parte fácil da pista era um S. Que os caras faziam de mão cheia e com glube, que era cheio de glube a pista. Isso no Brasil também era uma novidade, né? Porque a gente não tinha. O mais próximo que a gente tinha era a pista do Ibirapuera, que era uma Blue King, supostamente uma Blue King, que os caras acharam ela muito fácil, aí eles fizeram da bola um quadrado e da semi-reta eles fizeram uma lombada. Uma lombada. Duas lombadas. Duas lombadas. E daí foi assim, ou seja, a gente aprendeu com essa dificuldade. Pois é, mas isso é comparável pro cara que gosta de Autorama, isso é comparável ao Fittipaldi, ao Piquet, pegando um trem, pegando um avião e caindo no meio de Londres e sabendo onde é que tava. Eu acho que lá atrás, sim, foi muito difícil. E quem é que tava nessa viagem? Eu e o Akira, um amigo meu até hoje. Sim. Japonês, ele hoje, o ramo dele é... Japonês, Akira? Achei que fosse Irish. Não. Ele mexe hoje lá com frutas, mas a gente continua muito amigos desde então. Sim, mas ainda para mim não é claro.
tu tá ali, andando no Ibirapuera com lombada, e fala assim, não, recebi uma revista, provavelmente a Slot Car Quem Bulletin. era o cara das revistas era o Paulo Solero de Campinas, que era o cara que tinha informação com o mundo afora. Ah, E quando ele via que a gente estava despontando, ele falava, pô, vocês têm que ir fora correr, vocês têm que ir fora correr. Até que um belo dia vai ter o Mundial. Onde que é? Em tal lugar. Vamos. chegaram lá de surpresa, os caras nem esperavam que vocês estavam lá. Mas nunca. Nem sabia quem era. E o inglês é uma bosta. Zero. Era Tupiniquim mesmo. Apontava, Me vê 2 hambúrgueres. saía 3 horas antes do hotel para chegar na pista a pé, que não sabia chamar táxi, não tinha carro. Caralho. E o dinheiro pra fazer isso? Não tinha. Mas como é que pagaram a passagem? Não, a gente pagou a passagem e o dinheiro de lá, cada um devia ter o quê? 300, 400 dólares? Mas que custava uma passagem pra Nova York? Ah, naquela época era 1.000. $1.000. O E equivalente a um... sobrou 500 para fazer o que tinha. O equivalente a um Monza, 1.000, né? Alguma coisa assim. Vocês que são coragem. doidos, vão fazer isso? Ah, vamos, era moleque. E nessa época já era uma ideia de ter Nada. um business? Nada. Era hobby? Nada. Hobby total. 20 e poucos anos, 30. É por aí. E vamos Fazia as coisas no grito, andava lá no Brasil forte, porque lá. Sim. não tinha uma competição. E lá a gente tinha ajuda do Estevão na época, Aham. que fazia os motores. E até hoje eu digo que se esse cara tivesse acompanhado, Seria o melhor. ele seria o melhor, com certeza. Tem muita gente boa, né? Principalmente em São Paulo. Tem Muita gente boa. demais, né? Tem. Pessoas que são importantes para a indústria que se dedicaram a vida inteira, como pessoas que são especialistas em uma coisa e não tem ninguém melhor do que eles. Exatamente. Eu me lembro muito, vou pular um pouco no tempo, eu me lembro muito do Campeonato Brasileiro de Americana, em 95, Sim. 96. Naquela época eu fazia bolha asa e os caras me mandavam as bolhas para Porto Alegre, eu fazia as bolhas e mandava de volta. Eu não fui no Americano, mas eu tinha umas 4 carrocerias minhas correndo lá. Legal. Eu ficava muito orgulhoso disso, que eu tinha 15 anos, 14 anos. Americana era a pista do Jefferson. Aquele brasileiro foi forte, Foi né? forte, grupo Eu 20. me lembro que tinha vídeo, os caras fizeram... Era a melhor loja da época, era do Jefferson. Jefferson Elias. Hoje ele tá no RC. Que ano você nasceu, Luca? 97. Puta, não perdeu? Olha, perdeu a Americana. Perdeu o Jai Rico. Já é rico. Tá, daí tu volta de 80 maravilhado, porque tu descobriu um mundo novo de Autorama lá no... Foi uma revolução pra gente, até a nível de motor, que a gente tava com os motores, a gente andava cada um com o tal do RM 640, que foi o primeiro cobalto. A gente ainda tava no um anterior, que era o Little Black Box da Trinity, que era uma caixinha quadrada de metal, toda recortada, com os ímãs quadrados. O motor andava, só que os caras já estavam num modelo superior. E a partir dali desenvolveu muito, né? Aproximação de imã, um monte de fabricante, Cofor, Proslot, Dandebella... A Cofor estava aparecendo nessa época. Uhum. Só que eles apareciam com um motor muito mais bruto e resistente do que os outros, porém não tão rápidos. Uhum. E depois, ao passar dos anos, eles foram chegando e são o que são hoje. Impressionante. Tá, mas aí tu volta pro Brasil com esse monte de informação, chega lá no Ibirapuera, ó, tudo errado, tira essa lombada, bota essa curva mais angulada. Não foi mexido. Vocês continuaram... A revolução das pistas veio com o Clítio. Que faleceu há pouco tempo. Faleceu há 3 anos atrás. E era triatleta, corria, fazia um monte de coisa. Cara muito bom tecnologicamente, sabia de tudo, inteligente, engenheiro naval, ou seja, ele tinha uma expertise muito grande. Na década de 90, aquele chassi Lynx dele vendeu muito. Sim, muito. Exatamente. E foi numa época que tu estava entrando mais ou menos no a gente comércio. Disputava, né? A gente era muito amigos, disputávamos, a gente brigava pelas corridas sempre, mas ele fazia as coisas dele na minha casa. Sim. Que ia todo mundo pra lá, virava à noite e... O Clit era holandês, né? Descendência belga, que era o pai dele. Eu não cheguei a conhecer, mas ele era muito famoso e os chassis eram... A gente corria de grupo 12 com aqueles chassis dele. Exatamente. Eram muito bons. Muito fácil de acertar e
Tu conseguia um resultado melhor com outros, mas ali com o dele era botava o carro funcionando. O meu era feito no grito, que eu fazia só para competir, Sim. que eu não queria dar assim o gosto de correr com coisa dos outros. Então a gente pode dizer que no Brasil o início de tudo seria mais ou menos essa tua viagem, a tua volta com essa informação. Não, eu acho que o que ajudou bastante essa mudança também foram as etapas corridas pela Europa com Van Rosen, que ele convidou um grupo de brasileiros para Rosen é o correr cara lá. do Moneytron. Moneytron, exatamente. Também já faleceu. Também já faleceu. Nossa, aqui tá virando um velório essa entrevista. Eu vim aqui tarde demais. Ou cedo, né? Ou cedo, sabe Deus. Mas ou seja, passou muita gente boa. Sim. E todas elas tiveram o seu input de informações. Um cara que é naquelas corridas do Van Rosen e corre com a gente aqui é o Herman James. Ah, sim. Corre com a gente. Ele já tem muita história do Van Rosen lá. E essa Ele- pista que ele foi parar em andou Portugal, né? Uma delas. Uma Ele delas. teve 3 ou 4 pistas. E sempre na Que ele Bélgica. dava pista para quem ganhava, ele largava porque não queria carregar de volta e por aí vai. Ia largando as pistas. Ia largando. Então teve essas corridas da Europa, quem é que ia contigo? Já ia o Paulinho, já ia contigo? Não, já... Paulinho nunca foi. Quem foi o Clítio, foi o Jai e teve o Celso Duarte, Birula. Os apelidos são O ótimos. Triginelli foi também e o Norberto também foi. Norberto... Arriva Bene. Arriva bem. Os sobrinhos dele moram aqui? Sim, são Eles daqueles. Tem correm. academia de Não jiu-jitsu. vamos se meter com eles, né? Vamos falar sempre Não, bem. pode chamar que não tem problema. O Eduardo é mais próximo de mim, eu falo pra ele assim, tá, mas me explica jiu-jitsu. Pega um campeão mundial tipo Anderson Silva. Ah, eu deito ele. Eu falei, tá bom, então tá, não vou me meter contigo então mais. Né? O Eduardo, o Eduardo e eu não me lembro o nome do outro, que é o mais velho, eles corriam em Buena Park, Sim. Mas Buena Park deu uma caída muito grande, e depois quando abriu o Piranha, acho que eles nunca fizeram a transição também. Ali foi uma história mal contada. Quiseram muito dinheiro por Buena Park, que poderia ter continuado Buena Park e não ter sido Piranha. Sobre a batuta do Richard. Exatamente. Só que eles quiseram muito dinheiro, ele falou, com esse dinheiro eu faço tudo novo, não preciso comprar nada de vocês. E foi o que aconteceu. Eu convivi bastante ali, eu ganhei até uma corrida importante, ganhei a Checkpoint Cup ali. Sim. E ganhei 2 nacionais de hardbody, com o Keith Tanaka, que deve conhecer também. Sim, conheço. E o problema ali é a administração de tudo. Isso eu também queria falar um pouco contigo, porque agora tu é track owner, né? É muito difícil manter, principalmente agora com o comércio online, uma loja dessas abertas, porque o cara que está atrás do balcão, ele tem que estar muito em cima do que os caras estão usando, do que os caras estão precisando, porque no dia da corrida ou na semana da corrida ele tem que ter tudo disponível. Se um dia o cara não tem essas coisas disponíveis, os caras vão falar, claro, nunca tem nada, vão lá e compram online. Eu me lembro que eu ganhei a Checkpoint Cup de 2019. Foi a primeira vez que eu corri retro. Ninguém sabia quem eu era. E eu fiz o Eddie Shore, meu amigo, ficou pedindo pra mim ir, e eu falei assim, tá bom, vamos lá. Daí eu comecei a descobrir o que era o chassi, achei um kit, achei que o Brian Warmack fazia os kits que eram os mais rápidos. O Brian teve aqui também, o Brian é muito amigo meu. E montei um chassi, fui pra lá um dia, testei, olhei online qual o tempo que os caras faziam naquela pista, meio que tava batendo, era motor sorteado. Daí eu me lembro que chegou o motor sorteado pra mim, e eu olhando o monitor aqui, todo mundo 4.0, 4.0, 4.0, 4.1. Eu peguei, botei o carro na pista, escolhi o melhor motor, medi os RPM, botei na pista, fiz 3.9. Eu fiz tirei o carro pra fora. Vou esperar esses caras. E ninguém fez 3.9. E todo mundo apontando pro 3.9, ninguém sabia quem era. E eu me lembro quando eu fui fazer a qualifying, eu era o último, faltavam 3 para terminar, e os caras já estavam dando high five com uma turma lá, e eu passei por eles da pole. E eu tô dizendo tudo isso porque eu convivi bastante tempo lá, e é muito difícil, é algo que eu tento fazer aqui, por mais que a gente tenha um bom backing financeiramente, e a gente vende muita coisa online, que é a grande parte desse business, mesmo com uma corrida que tenha 20 pessoas uma vez por mês, vai ter um problema de que o cara não achou um espaçador de 0.75, que foi o que aconteceu comigo semana passada. O cara vai buscar lá na East Coast, fala para todo mundo, quando vê eu tenho várias caixinhas de meu concorrente que nem pista tem na minha loja por causa de um espaçador que não vai fazer diferença nenhuma nos caras. Então sempre tem essa motivação, parece uma motivação natural do racer de querer sacanear a loja que está andando, querer falar mal, querer não apreciar.
Eu queria saber a tua opinião disso, porque tu tá há tanto tempo e a gente vê tanta loja como Buena Park fechando porque os caras não conseguiram se manter, porque os caras começaram a comprar na PCH, que nem não tem pista, e chegar coisa aqui e aqui do lado. E por que se faz isso? Por que tem esse sentimento? É um negócio que eu tenho debatido muito essa semana, que a gente teve um problema aqui dentro. E eu queria saber de ti o que tu pensa disso e o que a gente pode fazer para manter as raceways abertas e o suporte ao raceway. Bom, manter aberto, número 1, você precisa ser dono do espaço. Senão você vai sofrer para pagar o aluguel com a margem aplicada no produto que você vende. Sim. Aí o que acontece? Quando essa margem é pequena, a despesa do cara é maior, ele passa a não pagar o fornecedor. Sim. E isso daí vai virando uma bola de neve, até a hora que ele não aguenta ficar trabalhando para despesa. Sim. Aí a água bateu na bunda. Sim. Não vira. A segunda parte disso, eu acho que é o seguinte, o cara vem aqui, vê essa estrutura toda, bonita, arrumada, limpa, eficiente, dor de cotovelo. Não sei como é que o Carlos vai traduzir dor de cotovelo para inglês, mas eu concordo. Inveja. Jealously. De repente. E isso daí é muito chato, porque aquele cara mina o mercado do local. E aí os caras, o outro tem o espaçador, ele não compra só o espaçador, ele vai lá, compra o espaçador mais alguma coisa. E o cara vai baixar o preço para trazer ele pro lado de cá. Claro. Eu não culpo o lojista do outro lado. Ele vai aproveitar a oportunidade. A única coisa que eu culpo é que nesse país, a um certo ponto, no final da década de 60, existiam 3.500 raceways abertas. É verdade. Mais do que Subway Restaurants hoje em dia. Mais do que loja do Subway Ainda Restaurant. hoje o número de lojas é enorme. Entendeu? Eu sei porque eu vendo para os 2 maiores distribuidores e eu falo, onde vocês enfiam tanta coisa? Sim. O americano tem um lance de acumular, né? Eles gostam, em vez de comprar 2, eles compram 10 para ter. Tem um cara na internet que vende coisa minha toda semana, eu andei perguntando, de onde esse cara tira tanta coisa? Sim. Os caras falaram, ele compra das lojas. E daí não usa, não usa e sai vendendo pelo mesmo preço. Então por que comprou? A gente tem um problema semelhante aqui dentro. Não. E você não tem como frear isso. Não. É dele. É uma estranha forma de manter algum poder. Não, de aparecer, simplesmente. Também. Tá, voltando um pouquinho no tempo, sem te encher muito o saco. Daí fizeram aquelas corridas com Von Hausen lá, voltaram... Sim, ali já mudou o estilo de corrida. As categorias mais, assim, fomentadas eram o Hard Plastic, que era o lançamento do chassi Plafit. E também ele correu um pouco para o Grupo 12 Endurance, que ele fez um carro próprio dele lá e todo mundo tinha que correr com aquele carro. Aí a gente voltou para o Brasil e adotou mais ou menos esse modelo. O Hard Plastic nunca funcionou, que é muita mão de obra para andar na pista, dar 2 cacetadas, acabou o carro. Sim. Por hora, muito tempo de trabalho. Então o Grupo 12... Lexan, era plástico, acetato na época? Isso, não, tudo Lexan já era época, Lexan? Já Lexan. Ou seja, esse negócio despontou com o Grupo 12, ou seja... Sim. Gente chegou a fazer brasileiro com 90 e poucos inscritos. Essa era a categoria que eu corri, era aquelas Mercedes Grupo C, É isso com mesmo. a asa pra fora, os Jaguar. Aston Martin, Toyota, tinha um monte deles. Nissan, tinha todos esses carros. Esses carros eram demais. E era um Grupo 12 meio box stock ou já pegava caixa Cofor, já abria? Já era todo trabalhado o motor, mas o chassi era fixo. Fixo já? Já era fixo na época que começou o Van Rosen. Não, era fixo, um modelo só, corria todo mundo. Sim, não. Mas tinha articulações. Sim, articulada, lateral articulada, tudo. O pêndulo não existia, era uma coisa só e a lateral fazia o carro, pillow block. Perderam os tubos e meteram os pillow blocks. Sim, que já era tudo assim. Rolamento eram caríssimos. Mas duravam bastante. Hoje, com a entrada do produto chinês, a qualidade caiu bastante. Sim. Mas antes você corria meio ano com rolamento. Par de rolamento alemão. Que sensacional. E daí você chegou no Brasil e falou assim, vamos mudar essas coisas? E aos poucos as coisas foram acontecendo. Muda daqui, muda de lá. Aí a ideia de fabricar mesmo aconteceu quando deu um boom no dólar. Não tínhamos dinheiro para acompanhar.
Ah, é? Então foi depois da década de 90. E sim, aí começou-se a fazer as coisas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para ter um mercado interno. E Sim. aí, com o preço que eu tinha de fazer esse negócio no mercado interno, eu pus fora com um preço muito bom. Sim. E daí ficou popular aqui. Aí começou a popularizar e as coisas Ah, e o começaram a andar. fato, e o fato de tu estar vindo para essas corridas, ganhando essas corridas, aí depois Sim. vinha o Luca e ganhando corrida aqui também, já bota uma assinatura embaixo da marca, né? Ah, sim, veio tudo assim, não vou falar passos largos, mas veio Sim, acontecendo ajudou a desenvolver. num, Então, o teu sucesso nas pistas, devido a resultados que eu tive devido a nas resultados, corridas. nas com lojas, certeza. nos resultados das corridas. É. Eu me lembro que no retro alguém descobriu que a tua guia era um pouco mais avançada e tirava 1/10, e daí no outro dia tava Sim. todo mundo com a tal da guia. Exatamente. Essas coisas assim menores que... Sempre tive esse pessoal todo que corre perto. Então a gente se fala, pô, eu fiz um negócio, eu acho interessante você testar. Sim. Testa. Pô, é legal, me dá. Aí ele não quer contar pro outro. E em São Paulo é fácil de achar pessoas que desenvolvem essas coisas? Não. Plástico, coroa... Porque aqui é a Não. Sonic aqui do lado, por exemplo. Eu tenho acesso a empresas que fazem esse serviço por conta de coisas que eu já fiz. Sim, mas é Mas um aqui e outro lá. É um networking que tu foi construindo. É sim. Hoje eu tenho 2, 3 indústrias que fazem ferramentas de injeção, que eu tenho contatos com ele. Quando não posso aqui, eu corro pro lado de lá. Sim, Quando 2 falam que não pode, eu brigo com um. sim. Sim. Falo, ó, você tem que fazer, se vira. Ah, e fabrica alguma coisa na China já? Não, E tem essa ideia? não, Não? não. Não precisa aumentar a produção? A qualidade vai cair. Será? Sim. Ok. Então confia bastante nesses dois que tu tem lá no Brasil. Não, eu não estou pensando a largos passos. Sim. Vamos devagar e sempre fazendo um pouco de cada vez. Caco, é passos largos, tá? Não quero te confirmar, mas ele vai ter que fazer a tradução. Se ele vai tentar traduzir largos passos, vai ficar difícil. Andar muito rápido. Não adianta você andar muito rápido e fazer um monte de porcaria. Vai devagar e Mas vai que vai. E tu acha, agora falando um pouco do futuro, já que eu entendi bem e já que eu pude te passar essa mensagem aqui, que para mim ali nos anos 90 em Porto Alegre, que o mercado era muito menor, e a gente fazia aquelas corridas de grupo 20, que vinha um grupo de médico na quinta-feira, e os caras chegavam a ter a audácia de usar um par de contato por fenda, numa época que o dólar era 1 por 1. Capaz. A marca Red Fox sempre foi importante, assim, e sempre foi sinônimo de qualidade, e para mim, trabalhando com isso agora, é muito claro o sinônimo de vitória, sinônimo A gente fez assim, não vou falar que a gente lança um produto por mês, mas sempre que eu faço alguma coisa é pensando no bem comum. Sim, Se eu não usar, eu não quero vender. sim, se não for bom, não vale a pena. Não. Não vale a pena. E o futuro, hein? O que tu acha do futuro? Porque vocês ainda também pessimista? Não pessimista, mas, ou seja, o que tem no mercado hoje são aqueles caras que só gostam de copiar, que cria, estamos bem ruim Sim, de pessoas criativas, sim. com iniciativa de testar, fazer, errar, voltar a fazer e voltar a competir. Não, copia o que tem de bom no mercado e é isso aí. Sim. E tu não acha que as homologations e essa limitação e essa vontade de trazer gente nova e tentando limitar as regras não pode inibir a criatividade, o sucesso e o futuro? Porque tu estava me falando que na década de 80 tu estava lá cortando chassi no vaso do banheiro. Isso tu não faz mais, nem que Não, hoje é erosão a fio. Ah. Modernizou, ficou muito mais caro. Não só mas isso, não só isso. Tu já chega com toda a informação, tu já Sim. chega com o carro certo. chega com desenho. E isso não inibe um pouco a criatividade? Não, isso aí é o que é de onde vem a criatividade. Você faz só que a resposta é muito rápida. Você pode fazer até 3 modelos hoje e testar amanhã. Sim. Ou seja, você gastou dinheiro, mas você tem um resultado Instantâneo. instantâneo. Mas a minha pergunta foi mais ao ponto de que
Na década de 80, 90, claro que os caras não têm a internet, não têm a informação, não têm a internet como competidora, videogame, o que for, que as pessoas muito culpam isso à decadência do final dos anos 90. Sim. Mas mesmo assim, será que as pessoas não estão criando categorias de autorama bem limitadas para tentar trazer gente nova sem experiência, e isso limita o projeto futuro, limita a criatividade, limita a inovação? Isso é verdade. Você vai limitar o progresso quando você limita a categoria. Sim. Mas ao mesmo tempo tu limita a categoria para tentar trazer gente nova. Tudo bem, mas está estacionado naquilo ali, porque o cara não quer andar. O cara fala, pô, eu vou aprender e depois eu vou para um passo maior. Não, eu não quero aprender nada, eu quero ficar aqui. Então estagnou a categoria ou desenvolvimento. Sim. No Brasil eu vejo um desespero muito grande por valor, por preço. Eu acho que é por isso que eles não correm com essas réplicas da Slot, da NSR, da Corre, tem bastante. Mas mesmo Só assim, que ao mesmo sempre tempo estão os caras... fomentando a velocidade. Ao mesmo tempo os caras estão correndo com chassi de fibra de vidro com 50 ímãs e... Eu sou totalmente contra o imã. Eu também. Quando eu fui ver esses carros que você tem um monte deles aí correrem na Europa sem imã, Sim, aí eu falei, agora sim, sim. Aqui a gente corre sem. esses caras são bons. Sim. É bem competitivo. E você vê a turma que vem do carro sem imã correr no Eurosport da vida, todos eles vêm bem. Sim. Sim. Meu irmão teve aqui, meu irmão voltou a correr no Racing Car Club, que é a única pista que tem em Porto Alegre. Não conheço. Não, é um clube pequeno. Eu sei que tem um clube lá. É um clube pequeno, deve ter uns 20 corredores, é toda a galera mais antiga, e a categoria principal é o chassi de fibra de vidro. Porque bate. Ele me mostrou o carro que eu não acreditava. O gear mesh, assim, a diferença do gear mesh era 1 quilômetro. O pneu todo estucadinho. Por que tu não abre? Ele, não, porque é assim que corre. Eles chegaram a um ponto de colar o contato embaixo da guia, tem um pingo de cola. Eu nunca tinha visto isso. Para manter a altura? Não, para não escapar no meio da Ave corrida. Maria. Ave Maria. Ainda bem que a gente está na mesma página. E eu falei assim, por que tu está correndo com isso? Porque é tudo que eles correm. Eles querem velocidade, querem que o carro ande rápido. Mas não tem prazer, e daí eu não vejo desenvolver, porque se tu não tem prazer, tu vai enjoá-los. O carro com imã, com as pistas nossas lá do Brasil, com o tempo, deteriora muito a pista. Sim, a gente tem esse problema aqui também. A gente fez uma Porque categoria. vai puxando o imã para cima. O braid. Então, acaba zoando. A qualidade cai, enfim, aí vai. Mas por que tu vê como um futuro negro? Justamente porque a gente não tem essas pessoas mais criativas? Porque não tem quem queira sair daquilo ali para ir para frente. E as próprias lojas não fomentam isso porque ela não tem condições de ajudar na evolução. Eles estão estagnados naquilo, eles não desenvolveram nada, eles não cresceram nada. Sim. Então o que acontece? Se eu for dar de frente com os caras ali que estão toda hora competindo fora, aqui e lá, minha chance é zero. Então eu não vou levar ninguém para correr lá. Sim. Porque o pau é garantido. Sim. Também vai ter que traduzir isso direito. Vai ter que trazer essa merda direito. Eu não quero tomar muito tempo, porque eu sei que tu recém chegou e eu quero te agradecer ao Ricardo por te trazer aqui, mas eu sei que tu é uma pessoa divertida demais. Eu agradeço tu não ter jogado sapato em ninguém aqui hoje, porque eu sei que tu joga sapato nos outros muito não frequentemente. Não tem porquê, não sabem. Ainda. Mas, Gugu, pra mim tu é uma lenda viva desse hobby que eu participei a vida inteira. Eu te vi poucas vezes na vida, mas eu fico muito grato de ter aqui sentado e saber que o Luca tá seguindo os passos aí, como piloto. Mas tudo bem, vamos lá. E eu sei que o Luca é bem successful, quando tinha 8, 9 anos já tava lá ganhando corrida. E os caras falando, claro, filho do Gugu, nada, tá aí ainda ganhando corrida dos tchecos, dos americanos, dos russos. E, Ricardo, obrigado por trazer o Homem à Força aí. Quase isso. Quase isso. Mas acho que foi legal, acho que vai ficar registrado aí. Positiva a entrevista. Eu nunca fiz um podcast. Olha aí, os caras lá do Brasil vão ficar totalmente contra. Mas a força cansado depois de um voo. Não. Vai ficar muito ciúmes, muito ciúmes. Pesão é o nome dele, né? Vai morrer de ciúmes. Não tem por que ter ciúmes, porque
Eu não concordo com a base de como foi criado o negócio. Ah, bom, Então, mas daí é uma politicagem que eu não quero. Vocês brigam demais lá, né? Vocês estão sempre eu brigados. tô sempre afastado de tudo para evitar briga. Mas de uma forma geral, vocês estão sempre brigados, né? Um não fala com o outro, daí o outro volta a falar com um, daí. Eu não Tô tenho... errado, Luca? Não, né? Não participo. Não, eu tô bem tranquilo. Tô bem mais tranquilo do que eu já fui um dia. Sim, que bom. Que bom. Google, obrigado de novo. Boa sorte Obrigado na você Piranha. aí, parabéns pelo espaço de vocês aqui. Achou bonita a maravilhoso. loja? Achou bonita a loja? Muito bonita. Tem que vir dia de corrida isso aqui cheio. A gente Eu só sai- preciso ver ali que eu quero levar um carrinho. Qual que você quer levar? Um Rhodes. É, um Roadster. Bonito. Vou levar ele. Google, obrigado, viu? Obrigado você. Até Até mais. mais.